noite. Glória a Deus. Aleluias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Como eu já falei, você está no melhor lugar da terra. E Deus marcou esse momento para que você estivesse aqui. Daqui a pouco as mulheres estarão chegando. E eu quero que você sinta-se à vontade, como se você estivesse na sua casa. E essa casa é a casa do papai. Amém? Eu quero trazer os avisos da programação da igreja essa semana, tá? Terça-feira, às 18 horas, acho que vai ter o pós-encontro, né? Terça-feira. Mas, sempre nas terça-feiras nós temos a oração dos homens, CCC 1 e 2, tá? Na quarta-feira, o culto, onde você tem a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus falou, que Deus fez na sua vida. Na quinta-feira, sexta e sábado, são dias de célula, a maioria é dia de quinta-feira. Esteja em uma célula, procure a mais próxima da sua casa. No sábado nós temos a Aliança Jovem. Aliança Team, às 17 horas, Aliança Jovem às 18, às 19h30. Sábado pela manhã, 6h20 da manhã. Você está convidado para estar conosco aqui na oração das 6h20 da manhã. A oração abre portas, irmãos. E é na oração que você fala com o Senhor. E é através dela também que você tem mais intimidade com Ele. E no domingo, às 19 horas, é o culto de celebração. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me procura ali na secretaria, tá? Ou ligue para mim, 91669520. Glória a Deus. Amém? Vamos para a palavra agora. Amém? Eu quero chamar o pastor Wagner e quero chamar aqui o Guga também, Gustavo. Vem aqui, meu filho. Ore pelo seu pai aqui. Aleluia. Amém. Tá de boa ali no teclado? Amém, povo de Deus. Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar a vida do Pai, amém? Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor possa derramar do teu poder aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que as portas do céu possam estar abertas, Senhor, para o teu derramar, meu Deus. Que o teu Espírito Santo venha falar através do meu Pai nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Que as pessoas possam sair daqui, Senhor, diferente de como elas entraram, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos sair cheios do teu poder, em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Pai. Aquilo que nós fizemos que desagrada o teu coração, Deus. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui possa sentir o fluido do teu Espírito Santo nessa noite, meu Deus. Que venha ser uma noite de salvação, meu Deus. Que venha ser uma noite de cura e de libertação, meu Deus. Em nome de Jesus, faça aquilo que o Senhor quer neste lugar, Pai. É isso que eu te peço, te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. José. Amém, povo de Deus. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Amém. Todo tempo, irmãos. Deus é bom. E é por isso que nós estamos aqui. E é por Ele, para Ele. Nós estávamos adorando a Deus e os louvores preciosos, falando de quem é Jesus. E nós não nos cansamos, não podemos nos cansar, irmãos, de adorar a Deus, de louvar a Ele, de prestar o nosso culto a Ele. Amém, queridos? Não só no domingo, mas todos os dias, mas quando a igreja se reúne, é algo maravilhoso. Feliz de ver alguns irmãos que há algum tempo eu não via, irmão Gels, irmã Maria Antônia, irmão José, aqui na igreja, por alguns motivos, viagem, outras coisas, e outros que eu estou vendo. Cada visitante, seja muito bem-vindo. Amém? Tem alguns que vieram receber, né, as esposas, filhas, mãe, e eu creio que essas mulheres foram muito agraciadas nesse dia ali na chácara, nesses dias ali, nesse retiro. E daqui a pouquinho elas vão estar aqui. Amém, gente? Mas a pessoa mais importante aqui nesse lugar é Jesus. E você está aqui por Ele. Amém? Talvez seja uma desculpa que a sua esposa foi para o encontro, a sua filha ou sua irmã. Mas
nós estamos aqui por causa dele. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar com você essa palavra de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Essa palavra nasceu, foi inspirada nesse sábado, depois de uma oração pela manhã aqui na igreja, onde uma irmã teve um sonho, e desse sonho, no sábado passado, sem ser esse agora no outro, ela entendeu algumas coisas, e ela compartilhou uma devocional, uma palavra, e ela falou que Deus falou com ela, e foi muito precioso. E eu fiquei orando, e eu confesso que eu estava orando em duas palavras, mas essa é a palavra que nós vamos compartilhar, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Efésios 6, a partir do verso 10. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, é só olhar aí para frente, para o telão, e vamos ler juntos, para a glória de Jesus. Diz assim a palavra: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E o povo de Deus diz: amém. Senhor Jesus, continue conosco nesse lugar. Nós fomos ministrados através da adoração, dos louvores cantados, e nós queremos ser ministrados pela Tua palavra, Senhor. Que ela venha como uma espada bem afiada, Senhor, como diz ela. Ela venha penetrar juntas e medulas. Ela venha penetrar entre espírito e alma. Ela venha trazer discernimento. Ela venha cumprir o Teu propósito nessa noite. Fala com a Tua igreja, com a Tua noiva, Senhor. Eu oro, Pai, declarando o anjo do Senhor nesse lugar. Eu oro, Pai, declarando esse local, um ambiente profético, um ambiente da Tua presença, um ambiente, Pai, onde o Senhor vai falar conosco e nós vamos Te ouvir, Senhor. Eu quero declarar, Pai, e pedir, Jesus, não deixe que nenhum saia daqui como entrou. Cumpre o Teu propósito, Senhor. Obrigado por esse privilégio que é compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Que os céus de Tailândia estejam guardados em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós enfrentamos lutas, desafios. A nossa vida, ela é cheia de desafios, irmãos. Até para você nascer, foi um grande desafio. Para você ser concebido, para aquele embriãozinho poder chegar lá e fecundar, ele teve que lutar, ele teve que passar por batalhas, e aí conseguir gerar você, né? E você nasceu, e glória a Deus por isso, né? Está aqui, e nós estamos aqui, irmãos. Mas a nossa vida aqui nessa terra, se nós vivermos 100 anos é muito, talvez mais um pouquinho, na maioria não chega a 100. O homem já chegou a viver 900 anos, né? 500, 600, 700, mas estava fazendo muita besteira e Deus resolveu diminuir, né, o tempo de vida. Mas, queridos, em meio a nós nascermos, crescermos e partirmos daqui, nós precisamos, irmãos, entender que não existe
ponto morto, não existe no mundo espiritual você achar que você pode viver sem lutas, sem guerras, irmãos, no mundo espiritual. Não existe ninguém que não entenda o mundo espiritual. Não existe ninguém que possa mesmo dizer, alguém que não crê em Deus, que é ateu, mas o mundo espiritual é real. Amém, gente? O mundo espiritual é real. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que existe a noiva de Cristo. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós. E hoje eu estava conversando com um irmão. Hoje eu encontrei muitos homens na rua da igreja, desde ontem à noite, onde eu encontrava irmãos, 2, 3, sem a esposa, com criança, comendo peitinho, tomando café, porque as mulheres foram para o encontro, né? E trabalharem, servirem. E hoje estávamos numa mesa, num café, e nessa mesa começamos a falar sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus. E algo muito precioso, irmãos, é falar da palavra de Deus. Então, queridos, Efésios, se tivesse só o livro de Efésios na Bíblia, irmãos, ele praticamente resumiria a Bíblia. Um livro, a pastora Jane ministrou domingo passado, me parece que ela falou sobre Efésios também. E é um livro extraordinário, irmãos, da carta que Paulo escreve. E esse livro de Efésios, ele é finalizado aqui no capítulo 6, onde Paulo traz uma revelação muito preciosa, irmãos. Para mim é uma das passagens muito importantes na Bíblia. Para mim está aqui. E aqui Jesus traz para nós, através de Paulo, um entendimento de como nós devemos andar nessa terra, irmãos. De que o mundo espiritual é real. De que a luta que você passa, já passou, vai passar ainda, ela é espiritual. Tudo que existe aqui na terra, mas primeiro, irmãos, veio do céu. Tudo veio do céu. Até o diabo, irmãos, né? Lúcifer se fez diabo e caiu de lá, desceu, foi expulso, né? Então, é de lá. Você não pode viver nessa terra sem ter esse entendimento de que existe Deus, de que o Deus criador de todas as coisas é real, mas também que existe a força do mal. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, a cada momento, entender isso. E é por isso que eu preciso ter uma roupa, eu preciso ter uma vestimenta espiritual, irmãos. E Paulo fala sobre isso. Quando Deus deu o sonho à irmã, uma dessas peças dessa armadura foi que ela entendeu, e que Deus disse com ela, que Deus queria que ela calçasse essa sandália. E assim foi feito, né? Assim foi feito. Eu disse, quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu me converti, que eu cheguei em Efésios 6, eu me deparei, e eu fiquei muito impactado com esse escrito aqui. Eu não entendia muito bem na época, mas eu me lembro que eu pegava essa armadura aqui, e de cada peça dessa, e eu declarava sobre a minha vida, e depois eu fui entender de que se tratava muito mais, se tratava não somente de você ler, de você achar bonito, entender a história aqui, mas se tratava de mim, se tratava de um posicionamento meu. E Deus falou nesses dias e tem falado comigo, e uma das coisas que eu quero falar para a igreja hoje, talvez na roupa espiritual que você está usando, talvez alguma dessas peças aqui, ela pode estar danificada, furada, enferrujada, e Deus nessa noite quer que você revista, né, com essa roupagem na sua vida espiritual. Amém, queridos? Então, irmãos, o Deus que nós vimos é um Deus poderoso, você sabe disso. Deus, Ele é poderoso, mas Paulo está falando também de algo poderoso, que é essa armadura. E a palavra diz que eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou me fortalecer na força de Deus. A convocação para a igreja é você se fortalecer nele, né? No Senhor, é nós nos fortalecermos nele. E aí nós vamos buscar o poder espiritual, irmãos. E essa armadura que nós lemos aqui, ela é uma maneira de você viver, ela é uma maneira de você agir, de você conversar, se relacionar com as pessoas. É um estilo de vida, irmãos.
Assim como nós temos a oração no Pai Nosso, não temos lá em Mateus 6, Pai Nosso que estás no céu, o que é aquela oração ali do Pai Nosso? É um modelo, para nós pegarmos aquele modelo ali, e dali nós temos intimidade com o Pai, e termos como modelo. Assim é Efésios 6, a armadura. Então essa armadura, ela é espiritual, ela é de fé, mas ela não é mística, irmãos. Eu até falei, não é a gente se revestir com essa roupa mística e achar que você está revestido. Não, queridos. O diabo entende o mundo espiritual e ele não vai respeitar essa armadura mística. Não vai, irmãos. Mas é um estilo de vida que nós precisamos viver. Então o propósito da armadura de Deus é nos fazer estar o quê? Firmes, né? Pronto. Contra o quê? Contra as ciladas do inimigo, contra o mal, irmãos, contra o ataque das trevas, contra o mundo espiritual das forças celestiais do mal. E nessa armadura descrita na Bíblia, irmãos, ele vai falar sobre essas peças aqui de proteção, de ataque. E você já assistiu aqueles filmes medievais, daqueles soldados medievais, que eles põem aquela armadura em cima de um cavalo, com aquele, sabe, não é, irmãos, não é esse soldado medieval que Paulo está falando, não, porque eles não conseguem nem se movimentar direito. Mas Paulo está falando aqui da armadura do soldado romano, daquele soldado ágil. E Paulo foi pegando as características daquela armadura, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para cada um de nós. Então, o propósito da armadura é para poder ficar firme, ok? Contra as ciladas, contra as investidas do mal. É para você oferecer resistência. A Bíblia diz que nós precisamos resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Só que para você resistir ele, você tem que estar com essa armadura. Sujeitai-vos a Deus, ou seja, revista com essa armadura, você vai conseguir resistir ao inimigo, e ele vai fugir. Então o propósito é para nós ficarmos firmes contra as ciladas, é você oferecer resistência, é eu e você vencer os assédios, irmãos, da impiedade, desse mundo terrível, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo onde os princípios têm sido mudados, onde o que é correto, o que é princípio da palavra, os homens tentam burlar, tentam mudar. Então, nós precisamos nos apegar e caminhar, irmãos. Precisamos pegar esses princípios e precisamos caminhar. Coloca Tiago 4:7, minha filha, por favor, meu filho. Tiago 4:7, ele fala sobre os assédios da impiedade. Submetam-se a Deus, resista o diabo, e ele fugirá de vocês. 1 Pedro 5:8, ele fala que o diabo ele anda ao nosso derredor. 1 Pedro 5:8, ele diz que o diabo anda ao nosso derredor. Esteja alerta e vigiante. Vigie, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E ele tem devorado muitos, irmãos. Ele tem devorado muitos, porque não estão vigiando, porque não estão preparados com a armadura, estão na igreja, estão talvez nos altares, e não estão vigiando. Os escândalos estão aí, e não é porque não é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas é porque a armadura está furada, está velha, é porque falta, irmãos, entender alguns princípios. Diga para quem está do seu lado aí, irmão, diga assim: a Bíblia não nos promete vida fácil. Amém? Diga para essa pessoa: a Bíblia não te promete vida fácil não, mas diga assim: promete vitória. Amém, irmãos? Promete vitória. Então, quando a gente está revestido com essa armadura espiritual, irmãos, aí sim, vai vir as lutas, vai vir as guerras, mas nós vamos ter vitória, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir romper. Irmãos, todos nós, ninguém está isento aqui, irmãos. Como família que nós somos, nós precisamos nos preocupar com essa batalha espiritual, sabe, queridos, porque muitos homens, mulheres,
homens, mulheres, jovens, têm sido derrotados nessa caminhada, nessa luta contra o reino das trevas. Porque às vezes é uma força mesmo do mal, é uma atração diabólica para tentar bloquear o agir de Deus na vida da igreja, na vida de uma mulher de Deus, na vida de um homem, de um jovem. Porque às vezes não vigia, porque às vezes abre o teto da sua casa, deixa o inimigo colocar aquele preguinho lá, e ele vai lá e coloca a carniça dele lá, dentro da casa. E quando você vai questionar, você vai correr, o diabo vai dizer, não, você deu lugar, você deixou. E aí, irmãos, vêm as consequências, mas nós precisamos vigiar. Amém, queridos? Você que está aqui nessa noite, está me ouvindo, em casa ou aqui, glória a Deus por isso, irmãos. Mas você precisa ter essa consciência dessa guerra, se apropriar, né, que você tem direito em Deus. Deus protege você, irmãos. Deus nos protege. Como que Deus nos protege? Com essa armadura. E essa armadura, irmãos, ela é uma armadura que vai nos fazer vencer contra algumas lutas, algumas áreas terríveis, algumas fragilidades que você tem. Então, nós vamos bem rapidinho aqui tratar de cada uma dessas peças aqui, irmãos, desses princípios espirituais para nossas vidas. Qualquer pessoa, qualquer homem, mulher que usar essa armadura, vou usar esporadicamente. Irmãos, não é esporadicamente. Não é como você vai tirar uma roupa do guarda-roupa para você, esse aqui eu vou para a igreja, esse aqui é do meu trabalho, é o uniforme, esse aqui é para a escola, esse aqui é para ir para o rio, para a praia. Não, irmãos, é todos os dias. Se nós não fizermos isso, você vai perder a batalha, porque vai ficar frágil em algumas áreas. Então a colocação da armadura, ela é um revestimento, diga comigo, revestimento do senhorio de Jesus Cristo, de quem Ele é Senhor. Ele é Senhor, irmãos. É o meu Senhor, o meu Salvador. Não é um Jesus histórico, mas é um Jesus real. Então, queridos, as peças da armadura são 5 peças. Diga comigo, 5 peças. Diga comigo, 5 de proteção e 1 de ataque. Vamos lá? Primeiro, irmãos, no versículo 14 que nós lemos, Paulo fala aí sobre a primeira peça. Ele diz o quê? Estais, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade. Diga comigo, verdade. Irmãos, a verdade, ela é inegociável, irmãos. A verdade, ela precisa estar acima de qualquer coisa. A verdade, ela pode machucar, ela pode doer, ela pode trazer vergonha, mas, irmãos, é a verdade que vai permanecer. A gente, quando está orando por situações difíceis, algumas coisas que a gente não está entendendo, se apegue com a verdade. Se você tem algo na sua vida que você está resolvendo, lutando, se apegue com a verdade. Se por causa disso tem algumas situações que algo aconteceu, corrija, peça perdão, conserte, mas se apegue com a verdade. E a verdade, irmãos, ela prevalece. Amém, gente? O profeta Isaías, lá no capítulo 11, no versículo 5, ele diz, Isaías 11, 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. Cinto, irmãos, para homem, é para segurar as calças, irmãos. O homem tem que usar cinto, né? Senão as calças caem, aquela coisa fica mostrando a bunda às vezes. Então o cinto é para dar segurança. Eu acostumei tanto com o cinto que às vezes eu ponho bermuda e eu estou sem o cinto falta. Né? Eu tinha uma moda aí de um jovem, mas acho que já acabou essa moda, né? Que deixar sem usar cinto e a calça caindo, coisa feia. Então, nós precisamos usar esse cinto. E Paulo está falando, o cinto da verdade. É a primeira peça. Porque tudo na sua vida, irmãos, o que vai vir depois disso, mas a base é a verdade. Amém?
A base é a verdade. No relacionamento é a verdade. No negócio é a verdade. É a verdade. Amém? Diga comigo, a verdade. É a verdade, queridos. Ah, pastor, mas eu falei a verdade, eu sou sincero. Não estou dizendo para você ser ignorante, ter que falar. Não, falei a verdade. Não, irmãos, falar com amor às vezes a verdade. Saber como falar. Mas nós precisamos falar. Sem a verdade, não há libertação. Amém, queridos? Não há. Por que as pessoas às vezes andam opressas? Porque estão cheias de mentiras. Ou vivendo com algo escondido. E aí vem um conceito religioso de santidade, que é uma religiosidade, que está errado, irmãos. O conceito de ser santo, que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não existe santidade sem verdade. O reino de Deus não se mantém, não se firma em mentiras. Mas o erro é esconder. Não, irmãos. A verdade é você estar na luz. A verdade é você estar na luz. A verdade, ele associa esse cinto, porque depois do cinto, no soldado, toda aquela armadura, irmãos, estava dependendo do cinto. Se ele tirasse o cinto, aquela armadura não ia funcionar, porque ela segura o restante da armadura. Então a verdade tem a ver com Cristo. É uma comparação, é uma alusão à lealdade, à fidelidade a Ele, ao nosso Jesus Cristo. Nessa vestimenta de um homem, irmãos, que Paulo fala, que a Bíblia mostra aqui, tem a ver com isso, com essa segurança, com essa força que traz na vida desse homem ali. Diga comigo, sem verdade, não há santidade. Não há, irmãos. João 8,32, versículo tão conhecido, né, irmãos? E ficou tão conhecido no Brasil. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Como? Com a verdade. Irmãos, uma meia verdade é mentira, é falso. 99,9% não é a verdade, é 100% a verdade. Por isso, precisamos nos apegar, irmãos. E aí eu pergunto, como que você está? Você tem andado na verdade? O contrário da verdade é o que, irmãos? A mentira. Né? Então andar na verdade é mais do que não mentir com palavras. É às vezes andar com motivações erradas. É não manipular. É não manipular. A irmã que pregou quarta-feira, a Jéssica, ela trouxe uma palavra quarta-feira, ela falou de algo muito interessante, sobre algo que tem a ver com manipulação na rebeldia. É mentira, irmãos. Então, como é que está esse cinto? Homens, mulheres de Deus, vamos ver na verdade, vamos fazer um concerto. Prefira tomar o prejuízo do que você ter que mentir, porque senão você vai depois ter que mentir novamente, depois vai ter que entrar em outro, é uma bola de neve. E quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. E o pai da verdade é Jesus, é Deus. Então, meus irmãos, olha que coisa interessante, revistam-se, sejam firmes, põe esse cinto da verdade. Seja verdadeiro com seu filho, com seu pai, seja verdadeiro com seu cônjuge, seja verdadeiro com as pessoas. Irmãos, nós, os cristãos, precisamos viver o que nós ensinamos, irmãos. Precisamos ensinar o que nós vivemos, senão isso é mentira. Você não pode ser verdadeiro em palavras e mentiroso em ações, em atitudes. Aí você entende que no mundo espiritual fica essa lacuna. Você entende quando Jesus disse, Paulo está ensinando, quando nós vamos tomar a ceia, e ele fala que muitos estavam fazendo de qualquer maneira, estavam doentes, adoecendo, porque vem tomar ceia vivendo na mentira. Aí ele fala, analise, peça perdão, conserte, vem e toma. Então, eu não quero errar, mas mais de 50% aqui, talvez de nós aqui, tem algo para consertar
nesses dias, nessa semana. Tem algo na sua vida que está em oculto, tem algo na sua vida que está ali, que você precisa trazer luz. Essas mulheres que vão chegar daqui a pouquinho, irmãos, algumas delas vão sentar com o marido, com o pai, com a mãe, e vai dizer: me perdoe, eu estava agindo assim, eu estava fazendo assim. Por quê? Porque veio luz de Deus, veio palavra de Deus, veio sobre a vida delas. Tem vindo sobre a sua vida, tem vindo sobre as nossas vidas todos os dias. E nós às vezes ficamos lutando parece que a verdade tem que ser, sabe, uma luta para você viver essa verdade. Amém ou não amém, irmãos? Queridos, também a segunda peça aqui dessa armadura, irmãos, está no versículo 14. Irmãos, não seja verdadeiro em palavras e mentiroso na sua vida, né? Não seja. É tão ruim quando a gente vê as pessoas, e quando alguém perde uma credibilidade, irmãos, sabe, é um processo, porque as pessoas não acreditam mais. O cinto não está mais usando, não tem mais cinto da verdade. Então nós precisamos, irmãos, vencer. No início da Nova Aliança aqui em Tailândia, e também da Nova Aliança Global, né, toda ela, o pastor Nonato fez um propósito. Alguns talvez se lembram disso, muito poucos dos que estão aqui, que nós andamos, foram 40 dias, se não me falha a memória, foram 40 dias, com a lanternazinha na mão, todo mundo, de dia, de noite, parecia um bando de doido, mas aquilo era o quê? Era para mostrar, profeticamente, para você andar na verdade, na luz. E você ia para banco com a lanternazinha, para tudo. O que é isso? Não é uma lanterna, é um propósito, né? Então, meu irmão, nós precisamos disso. A segunda peça aqui, queridos, está no versículo 14 também, onde Paulo fala que é verdade e vestir a couraça da justiça. Essa couraça da justiça, irmãos, tem a ver com aquilo que Jesus fez. Ele se tornou a nossa justiça. Quando você anda em justiça, irmãos, tem uma proteção sobre a sua vida. Existe uma proteção. Romanos 3, verso 21 e 22. Essa couraça é aquela roupa que o soldado usava aqui para proteger o peito, o coração da espada. Ou hoje, né, nos tempos atuais, de um tiro no peito. Usa o colete, né, a prova de bala, protegendo o quê? O peito, o coração. E Paulo diz lá em Romanos 3, 21, 22, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos que creem, pois não há distinção, não há diferença. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, essa couraça da justiça tem a ver com o que Jesus fez por mim e por você. E aí eu preciso andar revestido com essa justiça. Através, irmãos, de algumas qualidades morais, nós precisamos refletir a justiça de Deus. Mateus 5:20. Vamos ver o que diz. Mateus 5:20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando, olha, através de mim, vocês precisam ser justos. Se a justiça de vocês, elas não forem maior, superior dos fariseus, dos escribas, vocês estão longe do reino de Deus. Ou seja, irmãos, a igreja, nós, eu e você, nós precisamos ser mais justos do que quem tem lá fora, do que tem menos luz do que você. Nós precisamos ser mais justos, irmãos. É isso que a palavra de Deus está falando. Tiago 5,16. Olha o que Tiago diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de quem, irmãos? De um justo. É poderosa e eficaz. Porque quando alguém está com um problema, com luta, vai procurar um crente para orar.
Por que a pessoa não vai lá num bar, vai sabe, vou procurar aquele cachaceiro, aquele prostituto, para orar por mim? Não, vou procurar um crente. Por quê, irmãos? Porque é um princípio aqui, ó. Eu preciso confessar meus pecados, minhas falhas uns aos outros, porque, irmãos, a cura vem através da oração de um justo, porque a oração de um justo ela é poderosa nos seus efeitos. Ou seja, se você está com a couraça da justiça, se você está com essa vestimenta, você é um homem ou uma mulher justa, porque Jesus já te justificou, e você vai pôr as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados, você vai expulsar demônios, você vai falar em novas línguas, você vai fazer, irmãos, aquilo que Jesus nos mandou fazer. Quantos estão me entendendo, irmãos? Então, vamos lá, sinta a verdade, couraça da justiça, põe essa roupagem nova, porque as balas que vêm, irmãos, você precisa estar revestido. Eu preciso ser justo, irmãos. A justiça de Deus, através de Cristo, ela vai nos proteger, mas ela vai nos desafiar a cada dia sermos parecidos com Jesus. Jesus foi muito justo, irmão. Aquela mulher a Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega em flagrante, em adultério. E eles pegaram aquela mulher e levaram para os pés de Jesus. E Jesus olhou para aqueles homens. Olha, Jesus, foi pega, a lei diz que tem que apedrejar. Aí Jesus, escrevendo, fala assim para eles: quem não tiver pecado, comece, joga a primeira pedra. Quem está sem pecado? Continua escrevendo. Foram saindo dos mais velhos para os mais novos, não ficou ninguém. Por quê, irmãos? Porque a justiça de Jesus, irmãos, é diferente da nossa. Nós às vezes queremos ser arrogantes em algumas situações. Não. Irmãos, nós somos justificados para agir com justiça. As tuas ações, irmãos, justas, vai trazer um grande nível de proteção na tua vida, em nome de Jesus. Eu gosto de usar muito esse exemplo quando eu falo desse colete. Se tem alguém que está passando por uma dificuldade e precisa fazer uma cirurgia rápido, né? É a saúde. Não, eu preciso de 30 mil reais para fazer a cirurgia, e eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho um terreno ali, que esse terreno vale 30 mil, e você sabe que essa pessoa está precisando, essa pessoa vai te oferecer esse terreno, e você diz: não, eu te dou 10 mil no terreno, eu te dou 20 mil no terreno. Você sabe que vale os 30, mas você sabe que essa pessoa está precisando. E aí, irmãos, onde é que está a justiça? Onde é que está a justiça? Nós precisamos, irmãos, ser justo. Se você agiu assim, você foi injusto. O carro valia 50 mil, mas foi uma necessidade. Eu vou aproveitar a situação. E aí não tem couraça de justiça. A oração não passa do teto. O peito está aberto, o coração está desprotegido. Irmãos, couraça da justiça protege os que querem andar em justiça. Clame por Jesus, queridos. Vamos clamar para Ele, para que Ele venha nos perdoar, né? Que Ele venha nos perdoar, porque Ele perdoa. E falar de perdão, irmãos, quem não perdoa está sendo injusto, viu? Eu não perdoo fulano. Pastor, você não sabe o que essa pessoa me fez. Se você não perdoa, você está sendo injusto, porque Jesus te perdoou. Então, irmãos, perdão, não existe negociação para perdão, não é sentimento, não é, vontade, é atitude, é ação. Eu preciso perdoar, porque Jesus me perdoou. E todas as vezes que você se revestir da couraça da justiça, lembre-se de pedir perdão e de perdoar. Amém, queridos? Terceiro princípio dessa palavra, irmãos, para nós andarmos bem nessa terra, firmes. Versículo 15: calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, Isaías 52, versículo 7, o profeta diz assim, Isaías 52, 7: quão formoso sobre os montes são os pés de que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz assim: o teu Deus reina. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas obras. Quão formosos são os pés. Queridos,
os pés, os teus pés, os meus pés, Ele é o nosso meio de locomoção, irmãos, e viagem. É os nossos pés que nos levam. Você vai para o avião, pega o avião, você tem que chegar lá. Vai pegar o carro, são os nossos pés, irmãos. É o órgão que leva o mensageiro a levar essa mensagem da paz. Amém, queridos? O Evangelho, irmãos, Jesus disse assim: eu vim para causar separação. O Evangelho, irmão, veio para causar luta, muitas vezes discórdia. Ele veio para isso, em algumas situações. E aí, você vai ficar com quem? Com o quê? O Evangelho causa separação, irmãos, mas não é guerra, é só um tempo, né? É um amigo que se converteu, é um amigo que agora está andando com a couraça da justiça, com o Evangelho da paz, é um amigo que conheceu Jesus e agora não tem mais como caminhar com esse amigo, porque esse outro amigo não quer, não entende, e aí não está em guerra, mas eu vou me afastar, vou orar por você. Às vezes até a família não entende, não é fanatismo, mas é Jesus, porque às vezes veio de uma religião, do bisavó, do tataravó, e aí, não, agora não. Os muçulmanos, né, misericórdia, se converteu, aí expulsa, o pai deserda, em alguns lugares, né, a perseguição vem mesmo. Nós não, o Brasil é livre, né? Mas, queridos, você é um pacificador. Diga comigo, eu sou um pacificador. Você não é para levar discórdia, sabe, irritação, briga, é para levar paz. Um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, tem que estar com essa sandália do Evangelho da Paz, sabe, irmãos, firme. Porque o soldado tinha que colocar aquela sandália para poder, aquela bota, aquele calçado para poder guerrear e para aquela armadura. E agora, irmãos, eu e você é paz. Diga comigo, paz. O que o mundo quer, irmãos? Paz. Jesus está às portas, por quê? Porque o mundo precisa de paz. Vai acontecer muito em breve, irmãos. O terceiro templo já está próximo de ser construído em Jerusalém. E vai se levantar o apaziguador das nações, onde os palestinos e o povo de Deus ali vão poder pacificar. Irmãos, eu e você, do que depender de mim, depender de você, é paz. Chegou na casa, eu pisei ali, chegou paz nessa casa, chegou paz nesse trabalho, chegou paz onde eu estou colocando, porque eu estou com as sandálias do Evangelho da Paz. Pergunte para quem está do seu lado aí, por favor. Pergunte para essa pessoa, você tem levado paz através dos seus pés? Amém, irmão? Você tem levado paz? Pergunte. Ou quando você vai chegando, alguém diz assim, eita, lá vem fulano, lá vem confusão. Já viu alguém falando assim, lá vem confusão, lá vem intriga. Diga, misericórdia. Mas quando vai chegando, eita, está chegando a paz, o pacificador. Queridos, o anúncio do Evangelho deve ser algo normal, rotineiro, constante na vida de um crente. Eu não posso falar do Evangelho, das boas novas, uma vez por semana, uma vez por mês. Tem que ser natural, irmãos, normal, natural. Tudo bem, pastor. Às vezes a gente, né, tem uma personalidade forte, você se irritou, errou, mas você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está te alertando. Daqui a pouco você fala, não, peraí, perdão. Deixa eu estabelecer a paz. Deixa eu estabelecer a paz aqui. É isso, irmãos. Nós precisamos viver em paz, queridos. Amém, meus irmãos? Então, calce os pés. Como é que está a tua sandália, o teu sapato do Evangelho da Paz? Está meio furado, está quase que descalço? Calce. Declare paz sobre a tua casa. A gente anda em Tailândia nas ruas declarando paz, né? Sobre o nosso Brasil. Irmãos, nós precisamos disso. Calce. Quarto, irmãos, versículo 16. Ele fala do escudo da fé.
Ah, irmãos, falar de fé aqui, a gente tinha um leque aqui, né? Mas a gente só vai falar sobre essa armadura. Porque está na outra Bíblia. Eu estava anotando lá todas as armaduras, todas as peças. Mas irmão, quando chega em fé aqui, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que em algumas pessoas o dom da fé, ela é maior, né? Tem pessoa que tem fé, né? Fé mesmo para valer. Irmãos, essa fé expressa em alguns assim, algo extraordinário, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém um dia desse disse para mim, um mês atrás, falou de fé, mas disse que não era cristão, que não se relacionava com a Bíblia. Eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem está sem o escudo da fé, porque no mundo espiritual existem os dardos, as flechas, irmãos. E se você não tiver com o escudo da fé, esse dardo te pega. Os soldados tinham que se proteger, sim ou não, nas guerras, nas batalhas, irmãos. Mas eu e você, na nossa vida espiritual, é fé. Cada vez que a minha fé é provada. Amém? Vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada, a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo o que, irmãos? Rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Irmãos, rompendo em fé. Nós precisamos romper em fé, queridos. A fé, irmãos, que governa a vida de todo crente, é a fé que governa a tua vida, irmãos. É a fé, não é o líder, não é o pastor, é a fé, é a minha fé que tem que governar a minha vida. A Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, nós vamos fazer muitas coisas, irmãos. O desafio de Deus, sabe o que é o desafio de Deus? É que eu e você sejamos homens e mulheres, pessoas de fé. Porque a incredulidade, irmãos, ideias e pensamentos do inimigo é representado pelos dados que vêm na nossa vida, irmãos. E a fé, ela nos faz viver pelos argumentos bíblicos. Você oferta com fé, você dizima com fé, você ora com fé, você, sabe, lê a Bíblia com fé. Você faz sem fé, é impossível agradar a Deus. E eu preciso desse escudo. Paulo estava dizendo, você precisa dessa ferramenta. A fé é a coisa mais extraordinária da vida de um crente. Você viu aquela pessoa que está sem fé? Ah, eu não tenho fé. A fé não está. Você não ora nem por uma dor de cabeça de uma pessoa. Irmãos, que fé é essa? Aí você tem que pegar essa palavra. Se você pôr as mãos, algo vai acontecer. Repita comigo: o escudo é uma proteção. Fé é proteção. Fé é proteção, irmãos. Quem crê em Deus e na palavra é protegido. Repita comigo: eu creio. Amém? Você crê. Irmãos, o quinto, capacete da salvação. Nós estamos trabalhando essa armadura. Capacete da salvação. Está lá no versículo 17. Irmãos, o capacete protege a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Quem? Quem é o cabeça da igreja? É o pastor Wagner? Não. É o pastor Walter. Pastor Nonato. É Cristo, né, irmãos? Ele é o cabeça da igreja. Está lá em Colossenses 1,18. Ele é o cabeça. Irmãos, agora eu e você, nós, irmãos, seres humanos, fracos, vulneráveis que somos, irmãos, se nós não tivermos a nossa cabeça protegida, irmãos, por esse capacete da salvação, quem somos nós?
Se no mundo natural você para andar de moto precisa de um capacete para proteger, porque senão você vai, se cair, sua cabeça está vulnerável, você pode perder sua vida e muitos perdem. Agora no mundo espiritual, irmãos, o capacete da salvação é que representa, sabe, essa caminhada com Deus, esse amor que você tem, o desejo da volta de Cristo, é você estar com esse capacete da salvação e saber que a vida aqui é passageira, é saber que um dia nós estaremos com o Pai. Irmãos, tem a ver com salvação. Quem não tem essa certeza da salvação, quem não tem, irmãos, o nome escrito no livro da vida, não tem esse capacete. E muitas vezes a igreja, eu e você, parece que o capacete já venceu, parece que tá antigo, essa salvação não muda mais nada. Salvação, irmãos, tem a ver com libertação, tem a ver com restauração no seu casamento, tem a ver com um filho que vai ser restaurado, tem a ver com um casamento abençoado. Salvação, irmãos, tem a ver com a minha vida espiritual, com a tua vida espiritual. Amém ou não amém, irmãos? Então, eu preciso estar com esse capacete da salvação. Diga para quem está do seu lado: Cristo precisa dominar a tua vida. É Ele, irmãos. Não é o seu marido nem a sua esposa, não. É Jesus. Então, onde Ele não domina, irmãos, Ele não é o cabeça. É Ele que fala, vai. Você não vai. Se Ele falar, não vai. Se Ele falar, vai, você vai. Você sente paz. Ele precisa ser dirigido, né? Está sendo aquele que vai conduzir a minha vida, a sua vida. Nós precisamos nos submeter a Ele. Você precisa ter essa certeza de quem você é em Deus. E aí tem um temor: eu vou obedecer. Porque, irmãos, a nossa salvação é o maior dom que a Bíblia tem para nós. É a salvação, é a eternidade. Amém, gente? Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não está com esse capacete da salvação, faça isso. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Diga para quem está do seu lado aí, diga: Cristo precisa dominar a sua vida. Mais uma vez, amém, queridos? E por último, irmãos, para a gente orar, se chegar as mulheres, me avisa, tá bom? Para a gente. Versículo 17 de Efésios 6, ele fala da última parte dessa armadura de Deus espiritual, que é a espada do Espírito. Amém, irmãos? O próprio texto fala que é a palavra. E agora, essa é uma ferramenta, é uma arma de ataque, de defesa, mas é de ataque também, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, ele nos dá a palavra, ele traz a palavra, torna essa palavra eficaz em nós. E aí nós vamos usar essa palavra logos, lida, ela se torna uma palavra rema, uma revelação, uma palavra que vem sobre o teu espírito, que te alegra, que clareia, que te faz ver aquilo que você não estava vendo, que te traz ideias nos negócios, na estratégia familiar, sabe, irmãos, é a palavra, queridos. Você tem que estar com essa espada, se essa espada não pode estar enferrujada, é a palavra que tem vida, é a palavra, irmãos, é a palavra que se fez carne, habitou entre nós. Mas essa palavra está resumida aqui nesse livro, nesse canon sagrado, nessa poderosa ferramenta de Deus. Pode vir o ministério. Então, meus irmãos, nós precisamos lutar, nós precisamos ter essa palavra como defesa, mas agora, irmãos, principalmente como ataque. Sabe o que tem matado muitas pessoas espiritualmente falando, irmãos? São ensinamentos errados, filosofias humanas, né? Vai construindo fortaleza na cabeça das pessoas, e a pessoa não lê a palavra tão claro que a Bíblia diz, irmãos. Doutrinas, e aí tem as heresias, as seitas. Por quê? Não tem espada, não tem palavra. Essa palavra que lembra que eu falei no início, orando, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É ela, irmãos. Ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que a espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra. E aí você vai vencer pela palavra. Amém, queridos? Precisamos ter no coração a palavra, irmãos.
precisamos. Então, irmãos, depois da armadura de Deus, nós lemos o último versículo que Paulo fala sobre você estar em oração, vigiar e perseverar. Então o soldado, ele vai usar essa armadura, né, como estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida. Eu quero chamar vocês a colocar em pé nessa hora, irmãos. Nós vamos orar, nós vamos adorar a Deus. Mas o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração é que Deus iria revestir muitas pessoas aqui com armadura nova, trocar algumas peças que está meio enferrujada, que está assim, perdeu aquela força que tinha, perdeu aquela alegria que tinha, irmãos. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos revestir dessa armadura, irmãos. Amém? Lembra o que eu disse? Não é aquele soldado medieval que não conseguia se movimentar, mas é um soldado romano que era ágil. E Paulo pega isso aí e fala: se vista dessa armadura. Se vista dessa armadura. Nós precisamos, irmãos, andar revestido com essa armadura. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, salvação, capacete e a espada do Espírito. É o livro mais vendido no mundo, é o livro menos lido no mundo. Muitos estão com essa espada em casa guardada, parada. Essa espada, irmãos, ela tem força, ela tem poder quando ela é a meditação, quando ela é lida, quando ela é buscada. Eu não sei, querido, como é que você está, como você entrou aqui, mas essa é uma noite de Jesus vir sobre você nesse lugar, e Ele está presente aqui. Queria que apagasse as luzes para a gente adorar e orar. Quantas mulheres estão chegando já? Aleluia. Eu queria, enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você meditasse, que você falasse com Deus nessa hora. Vá lembrando dessas armaduras. Se é o cinto da verdade, põe um cinto novo, irmãos. Se é a couraça da justiça, busque a Deus. Seja essa pessoa justa. Se você mentiu nesses dias, você vai pedir perdão e Deus vai renovar. Se você tem agido sendo alguém injusto, se você não tem se apropriado do que Jesus fez por você, tome posse. Você foi justificado por Cristo. Se passou a semana, se passou o mês, você não levou a palavra a ninguém, você não compartilhou nada, o teu calçado, a tua sandália está enferrujada. É a hora de Deus calçar uns sandálias novas, como Deus falou com a irmã, para nós sairmos, irmãos. Tailândia precisa de salvação. Se a salvação, esse capacete, vamos lá, põe esse capacete. Se é a espada do Espírito, Rui Aramacei. Vamos adorar a Deus. Eu queria que você desse uma resposta a Deus. Se tem alguém nesse lugar que gostaria de entregar sua vida para Jesus, quando estivermos cantando, você tem liberdade para vir aqui à frente, renovar sua aliança com Jesus. Essa é a noite. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Se tiver alguém, sai do seu lugar e vem aqui. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Aleluia. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Não era essa, não. Se diante de mim, aleluia, se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare só Ele, rompendo em fé. Aleluia. Essa é a noite de você romper em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou
Aleluia. Escute, queridos. Foi colocado essa escada aqui para as mulheres subirem aqui. Mas talvez antes dessas mulheres subirem aqui, Deus está chamando você para subir aqui. Deus está chamando você para subir aqui. Jesus está te chamando nessa noite para renovar sua aliança com você. Tem alguém nesse lugar? Tem alguém nesse lugar que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Alguém que reconhece que é falho, que precisa de Deus, de Jesus? Se tiver, sai do seu lugar. Alguém que gostaria de renovar sua aliança com Jesus? Nós já vamos receber essas mulheres. Mas se você está aqui, se o Espírito de Deus falou com você e você gostaria de fazer isso, eu quero orar por você. Amém? Essa é uma noite de você revestir com essa armadura de Deus. Essa noite você tem um estilo de vida. E não adianta, irmão, se não for com Jesus, nós não vamos conseguir. Deixe de lutar com as tuas próprias forças. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, seja fortalecido nessa noite. Essa é uma noite, queridos, se fortalecer. Aleluia. Diga isso para o Senhor. Minhas provações não são maiores. Aleluia. É esse Deus, queridos. É esse Deus poderoso. Se diante de mim não se abrirem o mar, o que é que Deus vai fazer? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. É tempo de romper em fé. Aleluia, aleluia. Com ousadia, o sobrenatural. Você vai lutar e vencer, plantar e colher. Aleluia, aleluia, amém. Eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja, para recebermos as mulheres. Aleluia. Tem alguém nesse lugar? Irmãos, a nossa vida pertence ao Senhor. A gente não sabe de nada, queridos. A gente não sabe de nada. Segurança é Jesus. Essa armadura é um estilo de vida. Mas talvez Deus está falando mesmo de fé para alguns aqui. Começa, irmãos, com fé. Sem fé é impossível. Não existe eternidade, céu sem fé. Para o inferno não precisa de fé. Não precisa de fé, irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar, restaurar. Amém? Não resista. Senhor Jesus, eu quero orar nessa hora, Pai, pela tua igreja, por cada família, cada pessoa que vem nesse lugar. Pai, eu quero pedir nesta hora, Senhor, para alguns dos teus filhos e filhas aqui, Senhor, venha com o teu revestimento nessa noite, Pai. Pai, com essa armadura espiritual, Pai, colocando o cinto da verdade, uma igreja que vai andar e viver em verdade ainda mais. Pai, aonde tinha engano, mentira, que caia por terra nessa noite, mas eu quero orar, eu quero pedir que o Senhor Jesus venha ser essa verdade, homens e mulheres aqui, cinto da verdade, cinto da verdade. Eu oro nessa noite, Pai, por coraça da justiça, vai renovando, Pai, sobre os teus filhos e filhas, essa coraça da justiça, homens, mulheres, foram justificados em Jesus, que vão caminhar mais em justiça, que vão ser ousados, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre cada um também, Senhor, uma igreja calçada, ponha sandálias novas, Pai, ponha calçados novos, Pai, do Evangelho da paz,
trazendo pacificação. Se revista, irmãos, com essa armadura, em nome de Jesus. Capacete da salvação. Eu quero declarar sobre mente, proteção. Pai, no nome de Jesus, mente de Cristo. Em nome de Jesus, que caia por terra todo sofisma, todo engano. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, sobre Teus filhos e sobre as Tuas filhas, para uma caminhada nova, para um tempo novo, em nome de Jesus. Amém? Se puder aplaudir Jesus, aplauda Ele, irmãos, que Ele é bom. Aleluia. Dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia. Vamos andar